Hoje nós vamos falar um pouquinho de um dos temas bem desafiadores dentro da área de dor orofacial e disfunção temporomandibular, que são os desarranjos internos da articulação temporomandibular, os deslocamentos de disco aí com e sem redução. Vamos tentar entender um pouco cada um desses subtipos de desordem articular. Sabemos que a disfunção temporomandibular ela é dividida em desordens dolorosas e desordens articulares. E com isso nós temos esses chamados subtipos de disfunção temporomandibular. E vamos começar falando agora um pouquinho sobre o nosso tema de hoje, que é o deslocamento de discos sem redução. É preciso reduzir ou não? Vou mostrar para vocês o que seria essa redução. Então, mais uma vez, bem-vindos ao meu canal Expert em DTM. Eu sou Lucas Carvalho, eu ensino dentistas a diagnosticar e tratar DTM com segurança. Nosso tema de hoje, mais uma vez, é deslocamento de disco sem redução. É preciso reduzir? Então, vou mostrar um pouquinho para vocês da parte funcional da articulação temporomandibular, o que ocorre dentro da articulação temporomandibular quando você tem uma articulação totalmente funcional. Quando você tem uma articulação totalmente funcional, você observa na cor rosa o disco articular interpondo a cabeça da mandíbula, que é o chamado também côndilo, e a fossa mandibular. Você tem na parte mais posterior ali os tecidos retrodiscais, você tem duas lâminas, a superior e a inferior. Na parte anterior ao disco articular, você tem o músculo pterigóide, que tem dois feixes também. Você tem o feixe superior e o feixe inferior. O feixe superior, se vocês observarem o músculo pterigóide, o feixe superior ele se insere tanto no disco articular quanto na cabeça da mandíbula. E o feixe inferior dele se insere apenas na cabeça da mandíbula. Então, sempre que você vai fazer um movimento de abertura e fechamento de boca, o que acontece com todo esse complexo? Você tem uma contração do pterigoideal, do pterigoide lateral superior e inferior, ou seja, ele traz tanto a cabeça da mandíbula quanto o disco articular para a região anterior para o paciente conseguir fazer um movimento de abertura de boca ou até mesmo movimentos excursivos. Então, esse músculo pterigoideu lateral superior e inferior, ele é responsável pelos movimentos excêntricos, ou seja, lateralidade protrusiva, e ao mesmo tempo responsável pelo movimento de abertura de boca. Então, quando você tem uma articulação temporomandibular harmônica, sem nenhum desarranjo, sem nenhum problema interno, o disco articular ele fica exatamente entre a cabeça da mandíbula e a fossa mandibular. A banda posterior desse disco articular ela é sempre mais espessa. A zona intermediária, ou seja, o meio do disco, é uma estrutura sempre mais fina, e a parte anterior é uma estrutura mais espessa que a zona intermediária, mas ao mesmo tempo mais delgada do que a parte posterior. Então, nesse movimento de rotação, que é o início da abertura de boca, e translação, onde o paciente consegue fazer toda a abertura de boca, você tem uma situação como essa no vídeo agora, que é uma situação considerada normal. Então, para você entender qualquer tipo de doença, qualquer tipo de desarranjo, ou seja, o que não é fisiológico dentro de uma articulação, como a articulação temporomandibular, você precisa entender como que é a função normal dessa articulação. Agora, pensando no tema da aula de hoje, da nossa live de hoje, quando você pensa em deslocamento de disco sem redução. O que é o deslocamento de disco sem redução? Por algum motivo, você teve uma hipertrofia no pterigoideu lateral, por exemplo, superior e inferior, e ele tracionou, ele deslocou o disco para anterior. Então, na ponta da seta vermelha aqui, vocês observem a banda posterior do disco totalmente anteriorizada em relação à cabeça da mandíbula. Aquele feixe em azul mais claro já é o tecido retrodiscal, quando você tem um deslocamento de disco sem redução. O que seria esse deslocamento de disco sem redução? Você precisa entender todos os tipos de deslocamento de disco, tanto com quanto sem redução. Quando você fala em sem redução, é quando o disco anterioriza totalmente e você faz a abertura e fechamento de boca sem encostar no disco articular. Ele fica totalmente anteriorizado, tanto na abertura quanto no fechamento. Agora vamos entender funcionalmente como seria esse deslocamento de disco sem redução. Aqui vocês observem um vídeo que é um corte sagital. Então, corte nesse sentido aqui do crânio é uma imagem de um cadáver, é um vídeo de um cadáver.
numa criosecção, ou seja, você fez um corte sagital, criosecção sagital, crio porque você faz o corte do indivíduo congelado lá, deixa resfriar o cadáver para você conseguir reproduzir esse movimento de abertura e fechamento de boca. Nesse momento do vídeo, o paciente está com a boca aberta e vocês vão observar agora que a cabeça da mandíbula voltou para dentro da fossa. Totalmente anterior à cabeça da mandíbula está ali o disco articular. Então, o que está tocando entre a cabeça da mandíbula, está vendo que o disco está fazendo até o movimento, ele está dobrando. Ó, voltou a cabeça da mandíbula para dentro da fossa e o disco anteriorizado. Então, ela fica forçando o disco articular para anterior, ou seja, a cabeça da mandíbula empurra mais ainda o disco articular para a região anterior, para que ela consiga sair de dentro da fossa mandibular e fazer toda a biomecânica de abertura e fechamento de boca. Então, dessa forma, é um deslocamento de disco sem redução. Então, precisamos entender o que é normal, o que não é normal, e agora pensar nos tipos de deslocamento de disco. Quais são os tipos de deslocamento de disco que são citados e relatados para a gente na literatura científica? Você tem, primeiramente, um deslocamento do disco com redução. Em segundo momento, você tem um deslocamento de disco sem redução com limitação de abertura de boca. E num terceiro momento, você tem um deslocamento de disco sem redução e sem a limitação de abertura de boca. Vou mostrar para vocês cada um desses deslocamentos de disco para a gente poder entender o tema da live e no final conseguir responder para vocês essa pergunta. Se quando você tem um deslocamento de disco sem redução, se é interessante você tentar fazer a redução, na maioria das vezes cirúrgica, ou não. E vou explicar para vocês o que seria essa redução cirúrgica e os prós e os contras de tudo isso. Tá legal? Então vamos lá agora, mostrando um pouquinho o primeiro subtipo de desordem articular, que é o deslocamento de disco com redução. Então, o deslocamento de disco com redução, você tem ali em rosa o disco articular todo anteriorizado, cabeça da mandíbula posicionada dentro da fossa mandibular, e você inicia o movimento de abertura de boca. Você vê que o disco está todo anteriorizado. Quando você começa a fazer a translação, o que acontece ali? A cabeça da mandíbula ela toca na banda posterior do disco articular e dá um som de estalido. Esse som de estalido é aquele som de clique, de estalo. Então, quando o paciente começa a abrir a boca, ele toca naquela parte posterior do disco articular, dá o som de estalido, tanto na abertura quanto no fechamento. Então, esse é o padrão clássico de deslocamento de disco com redução. Vou mostrar um vídeo aqui, novamente, de um cadáver, em que foi feita uma criosecção num corte sagital, ou seja, nesse sentido da face do paciente. E se vocês observarem, ó, a cabeça da mandíbula dentro da fossa começa a abrir, o disco faz um movimento, tá vendo? Agora fez o movimento, o disco anteriorizou novamente. Quando ele anterioriza, vocês observam que ele faz uma pequena dobra, ele realmente dobra mesmo. Ó, deu o som de estalo, é como se tivesse um clique. E no fechamento de boca dá o clique novamente. Ó, fechou a boca, som de estalido, clique. Começou a abrir a boca, som de estalido, que é o clique novamente. Fechou a boca, o disco anterioriza novamente. O que seria essa redução do disco articular? Se o disco, você imagina uma situação que o disco está todo anteriorizado, como na imagem ali. Ele anteriorizou e a cabeça da mandíbula começa a fazer um movimento de abertura de boca. No início da abertura de boca, ou até mesmo no final da abertura de boca, a cabeça da mandíbula toca na banda posterior do disco articular e dá esse som de estalido, esse som de clique. Esse som de clique, na maioria das vezes, quando você tem um deslocamento de disco com redução, você observa esse som de clique, de estalido, tanto na abertura quanto no fechamento de boca. Então, um padrão que está dentro do que a gente chama de DC-TMD, existe um questionário padronizado para pesquisa e para diagnóstico de disfunção temporomandibular a nível mundial, que se chama DC-TMD. Existe um site chamado informe.com. Esse informe.com reuniram todas as informações desse questionário DC-TMD, que foi, na verdade, uma organização de vários profissionais do mundo inteiro que trabalham com DTM do orofacial e criaram um padrão para diagnosticar
ADTM e seus subtipos. Então, o deslocamento de disco com redução, ele está lá enquadrado como critérios para diagnosticar o deslocamento de disco com redução. Então, o primeiro critério seria: o paciente tem que ter um som de estalido na abertura e no fechamento de boca. Se você me perguntar, se o paciente não tiver um som de estalido na abertura, tiver só no fechamento, ou tiver um som de estalido somente na abertura, o paciente precisaria ter pelo menos mais um som articular, ou na lateralidade ou direita ou esquerda, ou na protrusiva. Então, vamos lá. Para você ter um diagnóstico de deslocamento de disco com redução, você tem que ter um som de estalido na abertura e no fechamento. Se você tiver um som de estalido somente na abertura ou somente no fechamento, você não consegue fechar o diagnóstico para deslocamento de disco com redução. Você precisaria ter mais um som de estalido nos movimentos excêntricos, que seria ou lateralidade direita, ou lateralidade esquerda, ou protrusiva. Dessa forma, você conseguiria fechar o diagnóstico para deslocamento de disco com redução. Existe uma orientação e uma dica que a gente dá para os alunos, em que você pede o paciente para abrir, o paciente que tem esse som de estalido, você pede o paciente para abrir ligeiramente a boca e até o momento que ele observar o som. Ele observou o som, você pede o paciente para avançar a mandíbula até na região de topo a topo. E nessa posição de topo a topo, você vai pedir o paciente para abrir e fechar a boca sem levar a mandíbula para trás. Ou seja, ele vai continuar o movimento de abertura e fechamento de boca na protrusiva. Se porventura o som de estalido desaparecer durante essa biomecânica de movimento mandibular, o que você sugere? O que indica? Indica que realmente aquela suspeita que você tinha na avaliação inicial, que o paciente tinha 2 sons de estalidos na abertura e no fechamento, que você conclui realmente, por meio de avaliação clínica, que o paciente tem um deslocamento de disco com redução. Tá? Então, isso é uma orientação que a gente passa para os alunos, baseado nas evidências científicas. Tá bom? Então, esse é o padrão clássico de deslocamento de disco com redução. Agora nós vamos entender, então falamos do primeiro subtipo lá de desordem articular, quando se pensa em desarranjo interno, ou seja, em deslocamento de disco. Agora vamos entender como que é o deslocamento de disco sem redução. Deixa eu só voltar aqui. Opa, aí foi. Deslocamento de disco sem redução e com limitação de abertura de boca. Então, acabei de mostrar para vocês como que é o deslocamento de disco com redução. Agora eu vou mostrar para vocês como que é o deslocamento de disco sem redução e com limitação de abertura de boca. Como que seria isso? Como que seria esse deslocamento de disco sem redução com limitação de abertura de boca? Você tem a cabeça da mandíbula, imagina esse vídeo ali agora. Você tem a cabeça da mandíbula posicionada dentro da fossa mandibular. E a cabeça da mandíbula está tentando ultrapassar o quê? O disco articular. Então, ela está tentando fazer um movimento de abertura de boca. E ela está esbarrando no disco articular, que está na cor rosa, da banda posterior do disco. E não está conseguindo fazer todo o movimento de abertura de boca. Ou seja, você tem um disco totalmente anteriorizado e, ao mesmo tempo, você tem uma limitação de abertura de boca. Como que eu mensuro essa limitação de abertura de boca? Dentro desse questionário que eu falei para vocês, padronizado para diagnosticar e tratar a disfunção, para diagnosticar e pesquisar sobre a disfunção temporomandibular, que é o DCTMD, você tem o padrão lá para você avaliar se o paciente tem um deslocamento de disco sem redução com limitação de abertura de boca. Então, o que seria isso? O paciente tem que ter dor à mastigação, o paciente tem que ter um histórico passado de som articular na forma de estalido e, atualmente, o paciente tem que ter um travamento de boca fechada. O que seria isso? Uma limitação de abertura de boca. E como eu mensuro essa limitação de abertura de boca? O padrão de abertura de boca considerado normal é no mínimo 40 milímetros, incluindo o trespasse vertical. O que seria isso? Quando você começa o movimento de abertura e fechamento de boca, você tem que considerar o seu trespasse vertical, ou seja, o seu overbite. Porque a mandíbula, quando você começa a abrir a boca, ela parte daqui e não daqui. Então, para você mensurar a ponta incisal do inferior até a ponta incisal do superior, se o paciente tiver overbite, ou seja, se ele tiver um overbite positivo, um trespasse vertical positivo,
que seria isso? Mordida em topo, você não precisa considerar o trespasse vertical. E mordida aberta, você tem que considerar o trespasse negativo. Então, você imagina que o paciente tem lá um trespasse vertical de 2 milímetros e ele tem uma abertura de boca em que você mensurou da ponta incisal do inferior até a ponta incisal do superior, 38 milímetros. Mais os 2 milímetros do trespasse vertical, você tem 40 milímetros de abertura de boca. Se durante esse movimento de abertura de boca o paciente não relata nenhum tipo de dor, você considera que esse paciente não tem limitação de abertura de boca. Agora, o paciente chegou para você com dificuldade na mastigação, dificuldade de abrir a boca, com histórico passado de som articular na forma de estalido, e atualmente ele tem uma abertura de boca menor do que 40 milímetros, então você considera que esse paciente tem um deslocamento de disco sem redução com limitação de abertura de boca. Aí se você me perguntar, mas você consegue realmente, clinicamente, identificar se o paciente tem um deslocamento de disco com ou sem redução? Conforme você vai tendo mais experiência, mais bagagem, você consegue observar que esses diagnósticos são puramente clínicos. E por meio de uma avaliação clínica, você consegue realmente diferenciar um deslocamento de disco com redução para um deslocamento de disco sem redução. Porém, em algumas situações, o exame de imagem é interessante para você confirmar aquilo que você visualizou na sua avaliação clínica. Tá legal, pessoal? Então, vamos lá agora ver uma outra situação de deslocamento de disco sem redução, com limitação de abertura de boca. Mesma coisa. Deixa eu passar aqui. Aqui no Instagram um pouquinho mais... Aí, foi. Então, aqui você tem um deslocamento de disco sem redução e com limitação de abertura de boca. Então, nessa situação, você tem um deslocamento de disco sem redução com limitação de abertura de boca. Observem, ó, a cabeça da mandíbula está forçando, está tentando abrir, tá vendo? Voltou para dentro da fossa. Ela força a abertura de boca e ela não consegue chegar nem na eminência articular. Ela vai empurrando o disco dobra, tá vendo? Ele está dando uma pequena dobra ali e ela não consegue ultrapassar o disco articular, ou seja, o disco está todo anteriorizado e a cabeça da mandíbula está com uma limitação na abertura de boca. Você tem uma abertura de boca menor do que 40 milímetros. Então, só para ilustrar um pouquinho mais, esse é o deslocamento de disco sem redução com limitação de abertura de boca, que foi o que eu acabei de mostrar para vocês. Agora eu vou mostrar para vocês uma outra situação, porém, um outro subtipo de desordem articular, que é o terceiro subtipo quando se pensa em desordens de disco articular. Então, esse aqui é o deslocamento de disco sem redução, porém, nesse momento, o paciente não tem limitação de abertura de boca. Para você avaliar clinicamente, você observa, em azul claro, é o tecido retrodiscal. O tecido retrodiscal, nessa situação, ele começa a ficar mais alongado e o disco articular mais distante ainda da cabeça da mandíbula, ou seja, a banda posterior do disco articular está bem distante da cabeça da mandíbula. Nessa situação aqui, o paciente não tem mais a limitação de abertura de boca, ou seja, ele consegue abrir a boca por maior ou igual a 40 milímetros. Então, ele tem uma abertura de boca de no mínimo 40 milímetros, sem dor, e ele consegue fazer toda essa biomecânica, porém, ele tem dor à mastigação. Esse paciente ele tem que ter um histórico passado de som articular na forma de estalido, que evoluiu para um travamento de boca fechada, ou seja, esse paciente relata assim para você, doutor, eu tinha um som de estalo, ficava estalando aqui perto do meu ouvido. Em algum momento, esse som desapareceu e eu acordei pela manhã e não consegui abrir a boca. Passou-se 15, 20 dias, eu voltei a abrir a boca, demorei a procurar atendimento, voltei a abrir a boca e hoje eu consigo abrir minha boca um pouco mais normal. Eu sinto, às vezes, um desconforto, sinto dor nessa região aqui para me alimentar, mas eu consigo abrir a boca com uma maior normalidade. Então, é exatamente o relato do paciente que tem esse diagnóstico de deslocamento de disco sem redução, sem limitação de abertura de boca. Então, essa imagem aqui é para ilustrar onde você tem a cabeça da mandíbula dentro da fossa e o disco todo anteriorizado e os tecidos retrodiscais anteriorizados também. Agora, visualizando um vídeo, tá, de um corte sagital também, para a gente entender como seria esse deslocamento de disco sem redução e sem a limitação de abertura de boca. Então, ali na ponta da seta vermelha, você tem a região ali de eminência articular.
Então, você observa que o disco começa a forçar, 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 quer dizer, a cabeça da mandíbula começa a forçar, forçar, forçar o disco articular, empurrar ele ainda mais para o anterior e consegue fazer toda a biomecânica lá de rotação e translação, ou seja, movimento de abertura e fechamento de boca normalmente, tá? Então, esse é um exemplo aí, um corte sagital, em que o paciente tem o deslocamento de disco sem redução e já não tem mais essa limitação de abertura de boca. Então, uma outra situação bem interessante. Agora, eu queria discutir com vocês em relação à tomada de decisão em relação qual seria o melhor momento de pedir um exame em situações como essa. Qual vocês acham que seria o melhor momento? Então, para visualizar tecidos moles, qual que é o exame padrão ouro para você visualizar tecidos moles da articulação temporomandibular? É a imagem de ressonância magnética, nos seus cortes coronal, nesse sentido, e sagital, nesse sentido, tá? Você pede lá normalmente as sequências T1, T2 e DP, que é a densidade de prótons. Falei um pouco ontem sobre imagem, hoje eu vou dar uma pincelada bem rapidinho, mas o exame de imagem por ressonância magnética é um exame que você consegue avaliar os tecidos moles. Alguns profissionais têm um pouco de dificuldade de interpretar esses exames, porque ele, na verdade, é o contrário do que seria a nossa radiografia tradicional e até mesmo a tomografia. Por quê? Aonde tem tecido líquido, ou seja, onde tem mais hidrogênio, na imagem por ressonância magnética, você tem uma imagem mais clara, mais esbranquiçada. E na tomografia e na radiografia é o contrário. As estruturas que têm mais líquido, ela é mais escura, ou seja, ela é radiolúcida ou hipodensa. Então, radiolúcida é a nomenclatura da radiografia. Hipodensidade e hiperdensidade é uma nomenclatura da tomografia. Então, o tecido que é mineralizado na tomo e na radiografia, ele tem uma imagem esbranquiçada. O contrário na ressonância. O tecido mineralizado na ressonância, ele tem uma imagem escurecida, que nós chamamos de hipossinal. E hipersinal é onde você tem uma maior quantidade de tecido com hidrogênio, porque você vai medir lá a densidade dos prótons de hidrogênio. Então, a ressonância magnética, ela capta mais as estruturas que têm uma maior concentração de hidrogênio. Então, se vocês observarem nessa primeira imagem aqui, só para ilustrar da ressonância magnética, o paciente está com a boca fechada. Nesse paciente com a boca fechada, não sei se todos conseguem visualizar. No YouTube, eu ainda consigo colocar o cursor aqui e mostrar para vocês. Então, você vê aqui você tem a cabeça da mandíbula, tá? E aqui, na pontinha da seta, você tem em formato de gravata de borboleta o disco articular. Você observe a distância dele para a cabeça da mandíbula. Então, aqui está a cabeça da mandíbula. Ao redor da cabeça da mandíbula tem essa imagem hipodensa, que é uma imagem escurecida, porque é onde você tem o tecido corticalizado. Então, onde você tem cortical, você tem uma estrutura mais mineralizada. Na ressonância magnética, você tem uma imagem mais escurecida. E o disco articular também, ele tem esse hipossinal, ele tem essa imagem mais escurecida, e sempre nesse formato, na maioria das vezes, nesse formato aqui, ó, de gravata borboleta, né, que aí fica mais fácil de ilustrar. Então, nessa situação, o paciente está de boca fechada, na primeira imagem. Na segunda imagem, se vocês observarem, a cabeça da mandíbula saiu lá de dentro da fossa mandibular e veio para a anterior. E o disco articular está na pontinha da seta. Ó. Na pontinha da seta, uma gravatinha borboleta. A pontinha da seta na segunda imagem é a banda anterior do disco articular. Vocês observem que a cabeça da mandíbula, ela saiu de dentro da fossa mandibular, está quase tocando na eminência, ou seja, o paciente tem uma limitação de abertura de boca, ele não está nem conseguindo chegar na eminência articular e o disco continua todo anteriorizado, tá? Então, isso é uma imagem de deslocamento de disco sem redução com limitação de abertura de boca, essa imagem de ressonância magnética. Agora, respondendo à pergunta, e ao mesmo tempo colocando uma pulguinha atrás da orelha de vocês, qual que seria o melhor momento para pedir o exame? Você pede o exame e avalia depois, ou você já faz uma avaliação clínica e em seguida você pede o exame? Ou você sempre pede ou você nunca pede? O que seria mais interessante?
Eu costumo falar uma coisa que eu sempre falo, já falei em outros momentos. O exame de imagem, de uma maneira geral, ele é um exame chamado exame complementar. Então, ele vai complementar a sua avaliação clínica. A avaliação clínica, ela tem que ser a base de tudo, tá? Então, a essência do seu diagnóstico é a avaliação clínica. O exame de imagem ele vai complementar a sua avaliação clínica, nada além. Se ele tiver o poder de mudar o seu diagnóstico, aí sim você vai pedir esse exame. Ou se o paciente é igual ao São Tomé, precisa ver para crer, você pede o exame também. Ou se você quer algum tipo de comprovação jurídica, por exemplo, você pede o exame de imagem também. Mas a gente consegue, na maioria das vezes, fazer um diagnóstico clínico inicial e eu já até falo com o paciente, olha, desse lado de cá, você pode observar que vai vir no laudo lá, deslocamento de disco com redução. E nesse lado aqui vai vir deslocamento de disco sem redução. É bater e valer. Uma situação como essa, que você antecipa um laudo de uma ressonância magnética para o paciente chega com aquela imagem, com aquele laudo, você imagina para o paciente como ele vai ver o profissional de uma maneira totalmente diferente. Isso é possível, gente, com uma avaliação clínica e um profissional muito bem treinado. O que eu fiz? Eu peguei todo esse questionário padronizado para pesquisa e coloquei ele de uma forma que facilita a vida do profissional que está iniciando na disfunção temporomandibular. Eu tirei a complexidade dele e coloquei algumas situações para facilitar e criar uma metodologia, que foi essa metodologia Expand in DTM. Dessa forma, você consegue, com uma metodologia única, scriptada, roteirizada, fazer o que a gente chama de tomada de história da queixa do paciente, tudo de uma forma bem roteirizada mesmo, e ao mesmo tempo te dá um norte para você conseguir fazer uma avaliação clínica toda scriptada, passo a passo, para você conseguir diferenciar cada subtipo de DTM, se o paciente tem uma desordem dolorosa, que tipo de desordem dolorosa, ou se o paciente tem uma desordem articular e o tipo de desordem articular. A partir do momento que você tem um diagnóstico correto, preciso, aí sim você vai conseguir fazer um fechamento de diagnóstico e uma tomada de decisão para planejamento de tratamento muito mais assertiva e dentro ali dos princípios que a literatura científica orienta-nos a fazer com os nossos pacientes. Então, isso é bem bacana, é uma metodologia única. Vou mostrar um pouco para vocês de todo esse passo a passo para diagnosticar e tratar a disfunção temporomandibular nessa semana aí da capacitação em DTM, que vai ser do dia 21 a 25 de março. Então, pensando-se lá, respondendo essa pergunta, qual o melhor momento de pedir o exame? A partir do momento que você fez uma avaliação clínica inicial e viu a necessidade de um exame de imagem. Quando você suspeita de um deslocamento de disco, principalmente deslocamento de disco sem redução, aí você vai pedir uma imagem de ressonância magnética nos cortes coronal, sagital e a sequência que a gente chama de T1, T2 e densidade de prótons, que é DP. Tá legal? Então, normalmente, a solicitação é feita dessa forma. Agora, para saber interpretar o exame, aí, ou você busca um pouco mais de conhecimento, ou participa conosco nesses conteúdos diários, que todo dia tem muita informação sobre disfunção temporomandibular, dor orofacial e até mesmo essa parte de interpretação de exames. Tá bom, pessoal? Mais um pouquinho aqui agora. Agora nós vamos entrar na parte de respostas do que a gente colocou como tema lá da nossa live. O que seria? Você tem o deslocamento de disco sem redução, ou seja, o disco está deslocado para anterior e o paciente tem ou não uma limitação de abertura de boca. Ele está deslocado. Existe uma técnica chamada discopexia, que nada mais é do que também é chamado ancoragem do disco articular. O que seria isso? Você faz essa primeira imagem, você está vendo aqui que está tendo como se fosse um fio de sutura passando na banda posterior do disco. A banda posterior, o disco está na cor azul nessa imagem. E tem um fio numa cor, um azul mais escuro, atravessando a banda posterior do disco. E a cabeça da mandíbula está anterior. Então, você tem o disco articular todo anteriorizado, a cabeça da mandíbula ali dentro da fossa mandibular, essa primeira imagem. E o que seria a discopexia? Você
faz como se fosse um ponto de sutura ali na banda posterior do disco, coloca um pequeno dispositivo na parte posterior da cabeça da mandíbula e ancora mesmo. Você faz uma ancoragem esquelética desse disco articular para que não tenha mais esse deslocamento de disco. Isso é chamado discopexia. Na segunda imagem aqui, se vocês observarem, tem um parafuso ali na parte posterior da cabeça da mandíbula e segurando o disco, ou seja, fazendo uma ancoragem esquelética do disco para o disco não deslocar para o anterior. Então, isso que seria a redução cirúrgica. A outro tipo de redução seria a redução manual, por meio de uma manobra chamada manobra de Farrar. O que seria isso? Você faz com que a cabeça da mandíbula venha para a região anterior para você recapturar o disco manualmente. É um procedimento bem complexo, porque na maioria das vezes gera dor ao paciente. Então você precisa fazer uma anestesia intraarticular para fazer essa manobra de Farrar. É uma outra alternativa. Tudo que a gente tem na literatura, pessoal, em relação à redução de disco articular, o que a gente observa? Disco articular, uma vez deslocado, ele nunca mais vai voltar para a posição anterior. Agora, se você me perguntar, mas e aí? Pode acontecer uma degeneração óssea por esse disco estar deslocado? Pode. Pode o paciente ter dor para o resto da vida? Pode. Agora, hoje, você tem alternativas minimamente invasivas para não precisar submeter o paciente a procedimentos cirúrgicos como esse que eu acabei de mostrar agora. Então, nessas situações, normalmente a gente dá uma maior importância, ou seja, a primeira escolha são procedimentos sempre minimamente invasivos. Agora, se você me fazer uma outra pergunta, mas é aquela região ali onde o disco está anteriorizado, e entre o disco articular e a parte lá mais posterior? Vocês lembram da parte anatômica? Que na banda posterior do disco você tem o quê? Você tem os tecidos retrodiscais, que é um tecido colagenoso, um tecido rico em colágeno. Esse tecido retrodiscal, ele pode acontecer nele uma fibrose. E essa fibrose forma o que a gente chama de pseudodisco. E esse pseudodisco, para a biomecânica de movimentação mandibular, ele substitui o disco articular tradicional, cartilaginoso, e você volta a fazer o movimento de abertura e fechamento de boca. Então, existem meios minimamente invasivos que você deixa o ambiente articular mais propício para que isso aconteça. Se você me perguntar numa outra situação, e se houver um rompimento, ou seja, romper o tecido retrodiscal, que a gente sabe que pode ter uma perfuração ali naquela região e ter um rompimento mesmo, ele estira e rompe. Aí o disco vai realmente tudo para o anterior. Você pode ter dor? Pode ter dor. Porém, lembrando da aula de anatomia, da época lá, da graduação, ao redor da cabeça da mandíbula e ao redor da fossa mandibular, você tem em toda a superfície articular, em todo o nosso organismo, todas as estruturas são articulares, o que recobre a estrutura óssea é um tecido conjuntivo denso, fibroso, que é um tecido que ele tem a capacidade de absorver impacto. E se você começa a ter um atrito maior nele, ele começa a se tornar mais espesso. O que eu sempre oriento e faço uma analogia é o seguinte: vocês já observaram quando você começa a tocar um instrumento, por exemplo, musical como o violão? Quem já tocou violão, ou tem alguém que já tocou, vocês observam que a pontinha do dedo começa a ficar calejada, começa a dar realmente uns calinhos, e aquela estrutura, depois que dá a bolha, que dá o calo, o que acontece com ela? Ela começa a engrossar, ficar mais espessa. Toda a estrutura do nosso organismo, se você começa a gerar um atrito nela, no primeiro momento você vai ter uma lesão, no segundo momento você vai ter o quê? Você começa a ter uma fibrose naquela região e aquela região começa a ficar um pouco mais espessa. E isso acaba sendo uma proteção para aquela estrutura óssea ali. Mas mesmo assim sabemos que esses deslocamentos de disco sem redução podem, num segundo momento, ter um processo degenerativo. Aí sim você tem que fazer um procedimento um pouco mais invasivo, mas que não é a discopexia. E eu vou mostrar para vocês por que não é a discopexia. A discopexia, que é essa ancoragem do disco articular,
existem alguns trabalhos na literatura, e não são poucos, que mostram o quê? Nessa primeira imagem, é um processo degenerativo na cabeça da mandíbula. Então, a letra B ali é a região mais superior ali da cabeça da mandíbula. Ali você está olhando a cabeça da mandíbula de frente. Você está olhando para o indivíduo de frente para ele, tá? Então, você tem o que naquela região ali? Isso é um corte tomográfico, uma tomografia com corte coronal. Então, aquela estrutura, você vê que a cabeça da mandíbula ela não está delimitada. Ela está cheia de umas estruturas que são erosões que você teve na cabeça da mandíbula. Então, e na segunda imagem, na última imagem ali, você olhando de frente, você vê já a cabeça da mandíbula unindo a fossa mandibular, que seria o quê? Uma anquilose. Então, na literatura, são citados alguns efeitos colaterais dessa discopexia, ou seja, dessa redução cirúrgica do disco articular. E algumas delas, alguns dos efeitos colaterais são anquilose, degeneração óssea e, principalmente, reabsorção de toda a cabeça da mandíbula. Se você tem inúmeros procedimentos minimamente invasivos, como até mesmo a viscosuplementação, para atuar nessas situações mais extremas, para que você vai submeter o paciente a um ambiente hospitalar, um procedimento cirúrgico de risco e com risco ainda de mutilar o paciente, dele ter uma degeneração na cabeça da mandíbula, ou dele ter uma anquilose, ou até mesmo uma reabsorção total dessa cabeça da mandíbula. Então, por isso, a função nossa como mentor, como professor, é orientar os alunos que existem procedimentos minimamente invasivos para não submeter o paciente a situações cirúrgicas como essa e correndo o risco de você ter uma mutilação do seu paciente e ter problemas para o paciente, para o resto da vida. Não problema para você, não, problema para o paciente. Isso acaba com a vida da pessoa. Você imagina o cara ficar mutilado sem uma cabeça da mandíbula e ter que botar uma prótese ali para substituir aquela cabeça da mandíbula por, às vezes, um procedimento cirúrgico desnecessário na sua maioria das vezes. Então, pessoal, o que eu queria mostrar para vocês era exatamente toda essa situação de deslocamento de disco sem redução, se vale a pena reduzir ou não. Acredito que vocês tenham conseguido entender um pouquinho o que é o deslocamento de disco sem redução, o que é o deslocamento de disco com redução, quando você tem um deslocamento de disco sem redução, quando você tem a limitação de abertura de boca e quando você não tem a limitação de abertura de boca, e essas alternativas para você conseguir começar a pensar fora da casinha lá, fora da caixinha, e entender que procedimentos cirúrgicos dentro da articulação temporomandibular, na maioria das vezes, não são bem indicados. A não ser que você tenha tido um paciente que chegou no seu consultório, acabou de fraturar a cabeça da mandíbula, ou chegou no seu consultório com uma anquilose da cabeça da mandíbula com a fossa mandibular. Nessas duas situações, a cirurgia da ATM é bem indicada. Somente nessas duas situações. Guardem isso. Isso não sou eu que estou falando. A gente não trabalha com achismo, a gente não acha nada. A gente só mostra o que os dados, as pesquisas científicas ao longo desses últimos 30 anos têm mostrado para a gente em dados, tá? Em dados, estatísticas e estudos em revistas de bom impacto científico, onde você consegue colher dados e conseguir passar realmente dessa forma para os alunos, de forma que eles consigam entender. Então, pessoal, é isso que eu tinha para passar nessa noite de hoje. Desejo uma semana abençoada para vocês, uma boa noite a todos, uma semana abençoada aí, e amanhã estaremos juntos, lutando sempre por um nível de odontologia em excelência. Tá bom, pessoal? Um grande abraço aí, fiquem com Deus.